Olá, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Que bom que você está aqui conosco para saber dicas sobre saúde, bem-estar e naturopatia. A sua companhia é muito mais do que bem-vinda. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a necessidade de nós termos o nosso corpo mais equilibrado, mais limpo, para que ele possa se autocurar, que nós chamamos de homeostase. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto e queremos abordar sobre o glúten. Será que o glúten realmente faz mal? Será que ele realmente não faz bem à nossa saúde? Como o glúten atua no nosso organismo? Hoje eu quero te convidar a nós pensarmos um pouco sobre isso. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, eu quero te fazer um convite muito especial. Quero te convidar para que você assine o nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Fique à vontade para ver, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Beleza? Vamos continuar falando sobre o nosso assunto então. Afinal de contas, o que é o glúten? O que o glúten é? O glúten, na verdade, ele é uma espécie de proteína. Ele está presente em alguns cereais, como o próprio trigo, que nós vamos falar hoje. Está também no malte, na cevada e no centeio, e alguns outros tipos de cereais também. O que acontece com o glúten? Quando nós adicionamos água ao glúten, ele forma uma espécie de gel. E esse gel ele atua como uma espécie de cola, ele vai dando elasticidade a certos tipos de alimentos, como pães, massas, bolos, biscoitos, tudo que envolve massa, que envolve trigo, ele vai atuar dando essa elasticidade que o alimento vai apresentar na hora. Mas o glúten ele também abrange alguns tipos de proteína. Nós temos as gliadinas e as glutaminas. As gliadinas, por sua vez, elas acionam a resposta imune à doença celíaca, que são as pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia ao glúten. E são três subtipos de proteínas que nós temos lá: a alfa-beta-gliadina, a Y-gliadina e a W-gliadina. Então, são esses três subtipos de gliadinas que atuam no glúten. E nós temos também as glutaminas. As glutaminas são polímeros. Elas são uma espécie de macromoléculas que são formadas pela condensação de aminoácidos. Então, o glúten ele tem essas características que nós muitas vezes não sabemos. Mas, afinal de contas, o glúten realmente faz mal à nossa saúde? Ele não faz bem à nossa saúde? Se você observar bem, a maioria dos alimentos que nós consumimos hoje tem algum tipo de glúten. Tem glúten incluído nele, tem trigo. E quando nós estamos naquele processo de engorda, nós engordamos, várias partes do corpo vão acumulando gordura, principalmente nas costas, nas coxas, que vão acumulando, no quadril, na área da cintura, que é a famosa barriguinha, barriga de trigo, barriga de chope, alguns falam brincando. Então, quando essa gordura ela se acumula, ela vai acumulando na parte da barriga, na parte da cintura, ocorre a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos. Essa gordura visceral, o que ela faz? Ela provoca processos inflamatórios no nosso organismo e acaba mudando a resposta insulínica do nosso organismo. Ele não vai processar de maneira adequada a produção da insulina. Então, com isso, os sinais metabólicos vão ficar normais, o organismo vai começar a ficar desequilibrado. Isso acaba afetando vários órgãos, como o intestino, os intestinos, aliás, o fígado, o coração, a tireoide. Resumindo, é até o sistema nervoso. Resumindo, ele afeta o organismo inteiro. Então, o organismo acaba ficando mais desequilibrado. E como o trigo ele vem sendo modificado no decorrer dos anos, através da engenharia genética, eles foram sendo mudados os vários tipos de trigo para que eles pudessem ser mais resistentes a pragas, por exemplo. Então, como isso foi mudando no decorrer do tempo, essas mutações, então mudou o tipo de proteína, o tipo de glúten que esse trigo tem. Então, possivelmente, a razão de tantas pessoas estarem hoje intolerantes ou sensíveis ao glúten é por causa dessas mutações. Outra coisa interessante também, as pessoas que deixam de consumir o glúten, ou que elas pelo menos diminuem a ingesta, o consumo de glúten, elas percebem algumas mudanças interessantes. Uma delas, por exemplo, é a melhora do ânimo,
Porque geralmente a pessoa que está com o organismo desequilibrado, ela não tem ânimo para nada. Por mais que ela durma bem, por mais que ela tenha se alimentado bem, por mais que ela tenha bebido água, ela sempre está com aquele desânimo. Então, as pessoas que diminuem ou acabam com o consumo de glúten, elas percebem essa mudança de ânimo. Melhora o humor, melhora a concentração, o sono fica mais revigorante ou regenerador por causa dessas mudanças na alimentação. Então, a gente pode ver que o glúten ele exerce uma grande influência nesse sentido, de provocar esses tipos de coisa, e quando a pessoa para ou diminui o consumo do glúten, ela vê a diferença, que acaba melhorando, de certa forma, o funcionamento do organismo. Mas por que isso ocorre? Nós podemos entender o quê? Que o glúten, ele realmente ele afeta o sistema nervoso central. Por quê? Porque ele causa algum tipo de dependência. É dependência parecida até com o consumo de drogas, como a nicotina, que hoje é encontrada principalmente nos cigarros, que é lícito o uso, e crack também, por exemplo. Então, o organismo, o sistema nervoso central, ele se sente dependente, como se fosse uma pessoa dependente de droga. Então, o que acontece? Quando nós ingerimos o trigo na nossa alimentação, ocorre uma liberação de certos compostos. E esses compostos são parecidos, semelhantes com a morfina. Então, a morfina é uma espécie de droga. No nosso inglês é chamado de exorfinas. Elas se ligam aos receptores apiáceos do cérebro. Então, induz uma certa euforia. Né? Essa euforia que geralmente é causada por drogas. Quando isso ocorre, a pessoa fica dependente. E quando esse consumo é cortado, há sintomas fortes de abstinência. Então, a pessoa se sente realmente dependente do glúten. Pode parecer assim um negócio exagerado, mas não é. Se você observar bem, você começar a observar a sua própria vida, como se você estiver consumindo glúten, você vai perceber se você diminuir ou parar o consumo do glúten, a sua saúde vai ficar melhor. E você vai sentir uma espécie de abstinência quando parar de consumir o glúten. Outra coisa interessante, o trigo, ele não somente estimula você a comer coisas com glúten, ele é um estimulante de apetite, ele te estimula a comer todo tipo de alimento. Ele te estimula a consumir alimentos tanto com glúten e alimentos também sem glúten. Aí a gente vai querer comer o quê? Pizzas, biscoitos, hambúrgueres, balas, refrigerantes. A gente vai ter aquela ansiedade por comer. As exofinas presentes no glúten podem causar uma espécie de euforia, como eu falei, que dá uma certa dependência como se fosse como se fosse droga, um consumo de droga. Então esse comportamento ele é um comportamento dependente e ele vai estimular o apetite da gente. Então assim, quando nós excluímos da nossa alimentação, da nossa dieta, produtos que contêm glúten, nós podemos o quê? Facilitar a perda de peso e, como consequência, nós vamos melhorar a nossa saúde geral. Porque nós sabemos que quanto mais peso a gente tem, por exemplo, mais a pressão sobe, por exemplo. E vão ter problemas de articulações e uma série de coisas que podem comprometer a nossa saúde. Então é importante nós termos esse pensamento, essa reflexão de que o glúten, de alguma forma, ele afeta o nosso organismo. William Davis, ele é o escritor do livro chamado Barriga de Trigo. Ele fala algumas coisas interessantes sobre o glúten. Quem puder ter a oportunidade de ler, é um excelente livro para ler. Ele fala, eu vou ler aqui um trechinho, até que eu transcrevi aqui para a gente ver. Ele fala assim: cerca de 1% da população é incapaz de tolerar o glúten do trigo, mesmo em pequenas quantidades. Olha que dado interessante, mesmo em pequenas quantidades. Então, de alguma forma, mesmo que a gente consuma mais ou menos, ele vai influenciar de alguma forma. Dê glúten a essas pessoas, o revestimento interno do seu intestino delgado, a barreira delicada que separa a matéria fecal incipiente do resto do corpo, entrará em colapso. Então, quer dizer, de alguma forma, o glúten afeta a nossa microbiota intestinal e ela fica comprometida. E se ela fica comprometida, o organismo começa a perder o seu equilíbrio. Por exemplo, nós sabemos que 95% da endorfina, por exemplo, é fabricada nos intestinos. Então, quando essa microbiota ela está comprometida, ela vai afetar o organismo como um todo.
Vamos lá, continuando. O que provoca cólicas, diarreia, eliminação de fezes amareladas que boiam no vaso sanitário, porque contém gorduras não digeridas. Você pode ver que as pessoas que têm intolerância a glúten ou a doença celíaca e continuam consumindo glúten, elas têm esse tipo de sintomas. Você pode ver qualquer coisa que ela come, ela passa mal, tem diarreia, tem cólica. E isso são características das pessoas que são sensíveis ao glúten ou têm a doença celíaca. Aí, continuando, caso se permita que essa doença perdure por anos, o celíaco torna-se incapaz de absorver nutrientes, perde peso e desenvolve deficiências nutricionais, como carência de proteínas, ácidos graxos, vitaminas B12, D, E, K, folato e ferro e zinco. Você pode ver, as pessoas que têm intolerância a glúten, né, elas são pessoas desanimadas, pessoas com pouca energia, as pessoas que adoecem muito facilmente. Isso já é consequência já do glúten na vida dela. Às vezes a pessoa nem sabe que é por causa do glúten, ela não tem consciência disso. Então é importante a gente ter esse pensamento e procurar entender como o glúten atua no nosso organismo. E o William Davis continua falando. A lesão do revestimento intestinal permite que vários componentes do trigo cheguem onde não deveriam chegar, como na corrente sanguínea. Quando isso ocorre, quando o nosso intestino está inflamado, que como ocorre com o glúten, quando ele está no nosso organismo e começa a afetar, a barreira que ele tem, a impermeabilidade que ele tem, fica comprometida. Então, coisas que estão dentro do intestino, elas começam a vazar e ir para a corrente sanguínea. E se espalha por todo o organismo. Por quê? Porque o sangue ele circula levando o sangue, o oxigênio, por todo o nosso corpo, todos os órgãos do corpo. Então, se essas toxinas, essas coisas que não deveriam estar no sangue, elas entram no sangue, ela espalha para o corpo todo. Por isso que a inflamação acaba sendo sistêmica, ela se espalha pelo corpo todo. E ele continua falando. A lesão do órgão, no caso dos intestinos, também leva o corpo a produzir anticorpos contra componentes do próprio revestimento intestinal. Então, o sistema imune da pessoa, ele muda, ele fica desregulado, ele começa a agir contra ele mesmo. Então, quando a gente pode ver, o glúten realmente faz mal. E se nós pudermos evitar o consumo, seria maravilhoso, seria ótimo. Mas, como eu falei em outros vídeos também, nós somos incentivados a comer, por exemplo, açúcar, glúten, sal, comidas processadas desde a nossa infância. Então, realmente, não vai ser um processo muito simples de fazer, mas é possível. Gradualmente, a gente pode ir mudando nossos hábitos alimentares, melhorando a nossa qualidade de vida. Então, eu te convido hoje a pensar um pouco sobre isso. Será que a nossa alimentação, a nossa dieta, realmente está influenciando a nossa saúde? Pense um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa interessante, vamos ver alguns transtornos que o glúten ele pode trazer no nosso organismo. As pessoas que têm essa intolerância ou a doença celíaca. Por exemplo, a dermatite herpetiforme é uma doença de pele, né, que causa erupções cutâneas que aparecem geralmente no cotovelo, joelho e costas. Há também doenças hepáticas, aí são várias. Aí nós podemos falar, por exemplo, sobre a hepatite crônica ativa, a cirrose biliar primária, câncer biliar e outros. Temos também as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, tireoide Hashimoto, lúpus, asma, doenças inflamatórias intestinais e por aí vai. Diabetes tipo 1, comprometimentos neurológicos, deficiências nutricionais. Então, são várias coisas que o glúten pode causar no nosso organismo. Então, eu te convido a você pensar um pouco mais, refletir. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Uma delas é diminuir a ingesta de glúten na sua alimentação. É difícil, mas não é impossível. Você vai ter certas limitações, mas a gente encontrar alimentos que não contêm glúten. Mas tem alimentos que não contêm glúten que alimentam até melhor do que os outros alimentos que contêm glúten. É complicado, mas não é impossível. Eu te convido a melhorar a sua saúde, tá bom?
Eu quero te agradecer por estar conosco até agora. Eu te agradeço por ter visto o nosso vídeo. E eu te faço um convite também, um último convite. Nos siga nas redes sociais e também no nosso site, pois a sua companhia é muito bem-vinda. E aqui abaixo do nosso vídeo tem o link para você acessar, você conhecer melhor o nosso trabalho. Gratidão pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.